Crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, se é algo impossível de se matar alguém, não é punível, não se pune a tentativa, não é como se fosse um crime tentado. Porém, se a ineficácia absoluta for relativa, se ela for relativa, aí será considerado um crime, certo? Crime doloso, vamos entender mais sobre. Tem o direto e o indireto, ou também chamado de indeterminado. O doloso direto é quando a gente quis, e o indireto ou indeterminado é quando a gente assume o risco de produzir o resultado. O dolo eventual, digamos assim. Certo? Vamos agora para um crime culposo. O que eu posso dizer? Vamos lá, né? Na conduta culposa há uma ação voluntária, certo? É dotado de imprudência, negligência e imperícia. Ok. E vamos falar especificamente sobre requisitos do crime culposo. Pronto, vamos falar sobre esses requisitos. São dois, né? São dois. Quebra do dever objetivo de cuidado e previsibilidade, ok? Vamos lá. Quebra do dever objetivo de cuidado. A culpa decorre da comparação que se faz entre o comportamento realizado pelo sujeito no plano concreto e aquele com a pessoa de prudência normal, mediana, teria naquelas mesmas circunstâncias. Haverá conduta culposa sempre que o evento decorrer da quebra do dever de cuidado por parte do agente mediante uma conduta imperita, negligente ou imprudente. Então, essa é a quebra do dever objetivo de cuidado. O primeiro requisito. Agora veremos o segundo requisito. Previsibilidade. Não basta tão somente a quebra do dever de cuidado para que o agente responda pela modalidade culposa, pois é necessário que as consequências da sua ação descuidosa sejam também previsíveis, certo? Entendido isso, agora vamos entender melhor sobre as modalidades do crime culposo. Ok? A imprudência. Imprudência está mais voltado a quem não tem um conhecimento. Mentira. Imprudência é quando o indivíduo ele age, ele tem que agir, só que ele age sem o cuidado necessário, certo? Como uma ultrapassagem de carro em lugar proibido. A imperícia é quando há uma falta de conhecimento, uma falta de aptidão profissional ou ao exercer alguma atividade ou algo do tipo. A negligência é quando há a falta de uma ação e devido a essa, digamos, omissão, acontece algum crime, certo? Então, basicamente, a imprudência é o apressado, a imperícia é o despreparado e a negligência é o relaxado. E temos, por último, a culpa consciente, que é quando o agente ele antevê o resultado, mas ele não acredita que possa acontecer, certo? É como se fosse um cara do circo que atira a faca entre o corpo da pessoa, mas ele crê que não vai matar ela e ele acaba matando, certo? Agora vamos falar mais sobre preterdolo.
Artigo 19 diz: pelo resultado que agrava especialmente a pena. Só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Quando o resultado agravador for imputado a título de culpa, tem-se o crime pré-doloso. Nele, o agente quer praticar determinado crime, mas acaba excedendo-se e produzindo culposamente um resultado mais gravoso do que o desejado. Exemplo é quando um agente dá um murro em alguém, a pessoa cai, bate a cabeça e morre. Não era isso que ele queria, mas foi o que ele fez. Agora entraremos em erro sobre o elemento do tipo. Artigo 20 fala o quê? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Certo? O que nós temos a falar sobre isso? Erro essencial, vamos lá. Erro essencial. Incide sobre situação e tem tal importância para o tipo que, se o erro não existisse, o agente não teria cometido o crime. Então, isso é o que tem a dizer sobre o erro essencial. O erro inevitável, ou também o erro invencível, ou também um erro excusável. É aquele onde não tinha como ser evitado, nem mesmo com o emprego de uma diligência mediana. Nesses casos, exclui-se a dolo e a culpa do agente, ou seja, exclui o crime é excluído. No erro evitável, que pode ser também um erro vencível ou erro inexcusável, ele poderia ser evitado pela prudência normal de um homem médio. Nele exclui o dolo, mas permite a modalidade culposa se prevista em lei. Resumindo, quando o erro é evitável, permite a punição por culpa. Agora, erro de tipo acidental. Já o erro de tipo acidental não exclui crime, visto que o agente manifesta o elemento subjetivo do tipo e apenas erra na execução da ação criminosa. Os exemplos são: erro sobre o objeto. O agente furta um quadro que acreditava ser verdadeiro, mas é falso. Ele responde como se tivesse furtado o verdadeiro. Temos o erro sobre a pessoa. O agente tenta matar A, mas mata B. E ele responde como se tivesse matado A. Erro sobre a execução. Ele tenta matar sua namorada, mas ao ver com outro. Mas por não saber manusear a arma, mata o cara que estava comendo a mulher dele. Então, mas ele responderá como se tivesse matado a namorada. Também tem o resultado diverso do pretendido. Ocorre resultado diverso do pretendido. A consequência é ele responder pelo crime, certo? E a título de culpa. Porém, se ocorrer também um resultado pretendido, haverá concurso formal. Então, uma ação e dois crimes. E por fim, o erro sucessivo. O agente, após acreditar ter matado a sogra por veneno, desova o corpo em um lago. Após a perícia analisar o caso, é constatado que não houve morte por envenenamento, mas por afogamento. Nessa situação, o agente responde como se tivesse envenenado a vítima.
certo? Agora, erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Certo? Basicamente, como eu já disse, o agente vai com o intuito de matar, mas pensa que ao ver uma outra pessoa na rua, o elemento B, ele pensa que é o A, mata o B. Ele irá responder como se tivesse matado de fato o A. E por fim, o erro sobre a ilicitude do fato. Ok? Que já se divide em erro de proibição. Erro de proibição. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Esse é o caso de um homem da mata que não tem, que devido à força do ambiente, às experiências vividas, ele agride a mulher, mas ele acha que não é um crime. Então exclui-se a culpabilidade dele. O juiz não aplicará a pena. Certo? Então esse é o erro de proibição. Podem existir tipos de erro de proibição. O inevitável, que no caso é o excusável, ele é isento de pena. E existe o erro, né, evitável, que é o inexcusável, certo? E não isenta de pena, mas ele terá o direito a uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Qual a diferença do erro de tipo para o erro de proibição? O erro de tipo, o agente erra sobre dados do próprio crime, isento de dolo e culpa se inevitável, e isento de dolo, mas permite a punição por culpa se evitável. Já no erro de proibição, o agente acha que sua conduta é legal, quando na verdade é ilegal. Aqui o agente comete crime, mas não tem pena, pois a culpabilidade fica excluída.